Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. A paz do Senhor. Amém. Quem está feliz com Jesus? Glória a Deus. Glória a Deus, é maravilhoso, amém, irmãos? Glória a Jesus. Diga para o seu irmão aí, que bom que você está aqui nesta noite. Você não deixou o frio te parar, né? Deixou esse tempo friozinho te parar e veio para a casa do Senhor adorar, glorificar e exaltar o nome dele. Isso é muito bom, querido. Eu peço que você abra a sua Bíblia, livro Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo Mateus, capítulo de número 20. Enquanto você procura, eu quero já externar a minha gratidão, primeiramente a Deus, por essa maravilhosa oportunidade que Ele nos concede de estar na sua casa. A Bíblia diz que mais vale um dia na casa do Senhor do que 1000 fora dela, né? Que nós aprendemos, somos edificados e fortalecidos na presença de Deus. Eu louvo a Deus pela vida da minha digníssima, minha esposa, essa linda mulher que Deus preparou para mim, não tinha merecimento, mas o Senhor achou graça na minha vida, né? E dando essa mulher maravilhosa. Glorifico a Deus pela vida dela, pela vida do meu filho primogênito Felipe, a minha caçulinha Ana Carolina, e também agradeço a Deus pela vida do presbítero irmão Zé Maria, segundo vice-presidente do ministério, que nos confiou, né, a responsabilidade de nos trazer a santa palavra, ao pastor Hamilton também, que não está conosco, nosso pastor e presidente. Nós fizemos uma reunião neste domingo, irmãos, ali no Mercadão. Estávamos ali comprando no Mercadão, aí daqui a pouco encontrei o presbítero irmão Baltazar, começamos a conversar um pouco, daqui a pouco chega o presbítero irmão Zé Maria, daqui a pouco chega Levi, daqui a pouco chega mais um, eita, já é uma reunião já. Aí ali, o presbítero irmão Zé Maria nos passou sobre a responsabilidade, nos está trazendo a palavra na sede, na Santa Ceia, para a gente é uma honra, uma alegria e também uma grande responsabilidade. Estou muito feliz por estar nesta noite aqui apregoando a santa, fiel e bendita palavra do Senhor. Como disse o evangelista Jefferson, se você veio ouvir o Danilo falar, então você não vai, você vai sair daqui vazio, mas se você veio ouvir Deus falar, através do Espírito Santo de Deus, usando a vida deste vaso nesta noite, você pode ter certeza que nesta noite você não vai sair da mesma forma que você entrou. Você sairá glorificando, exaltando e bendizendo ao nome desse Deus que fez os céus e a terra. Só quem acredita nisso, abre a tua boca e já dá um glória a Deus. Aleluia. Quem achou, diga amém. Amém. Glória a Jesus. Mateus 20, do 17 em diante, diz assim: subindo Jesus a Jerusalém, chamou à parte os seus 12 discípulos, e no caminho disse-lhes: eis que vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e os condená-lo-ão à morte, e o entregarão aos gentios para que deles escarneçam, o açoite e crucifiquem, e ao terceiro dia ressuscitará. Então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu, com os seus filhos, adorando e fazendo-lhe um pedido. E ele disse: que queres? E ela respondeu e disse: que estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda, no teu reino. Jesus, porém, respondendo, disse: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber, ou ser batizado com o batismo com que eu sou batizado? Disseram-lhe eles: podemos. E disse-lhe Jesus: na verdade bebereis o meu cálice, mas assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence dá-lo a vós. Repita comigo assim: na verdade, bebereis do meu cálice. Amém? Podeis se assentar em nome de Jesus, glorificando e exaltando ao Deus que tudo faz, que tudo pode, ao Senhor que está
no nosso meio. Amém? Meus irmãos, aqui no texto a qual nós lemos, se nós observarmos o contexto dele, nós vamos ver que Jesus já estava no findar do seu ministério na face desta terra, e o texto vai dizer que Jesus agora relata aos seus discípulos que ele iria para Jerusalém e que lá ele seria preso, ele seria morto, ele seria açoitado, fariam muitas atrocidades com ele, já de antemão avisando os seus discípulos acerca daquilo. Mas todas as vezes que Jesus lhes falava sobre este assunto, e a palavra de Deus diz que Jesus, por mais ou menos aproximadamente aí 4 vezes, você vê Jesus falando nos santos evangelhos sobre a sua crucificação, sobre a sua morte, profetizando sobre isso, e já de antemão avisando os seus apóstolos e discípulos sobre o que iria acontecer com ele. Mas eles ainda não tinham a total compreensão do que o mestre estava falando. É interessante que quando nós vamos observar um pouquinho mais à frente, nós vamos ver uma mulher, a mãe de João e a mãe de Tiago. Ela se prostra diante aos pés do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E agora ela começa a adorar e faz a ele um pedido. O mestre olha para ela e diz: pede, o que você quer? E ela diz: olha, meu Senhor, eu quero que no dia que você se assentar no trono, você coloque um dos meus filhos à direita e outro à sua esquerda. E o que me chama a atenção no pedido desta mulher é que quando ela vê, melhor dizendo, e todos os demais discípulos, após que ali estavam, que Jesus estava famoso, que Jesus estava conhecido, que toda a nação de Israel não falava de outra coisa acerca do Messias, do mestre, do rabi, que ensinava, que pregava, que curava, que libertava. Multidões iam até Jesus para ouvi-lo, para aprender dele, e todos já tinham a convicção e a certeza que ele era aquele que iria sentar no trono de Davi. E quando ela percebe isso, ela já quer uma boquinha, ela já quer pedir para que ele dê privilégios para os seus 2 filhos. Bendito seja o Senhor. Mas Jesus de antemão vai dizer para ela assim: olha, eles podem, vocês porventura podem beber do cálice que eu vou beber? Então eles olham automaticamente para Jesus, e talvez sem perceber a sua resposta, no automático, só para o mestre dizer para eles, olha, tudo bem, então eu vou colocar um de vocês à minha direita e outro à minha esquerda, porque eles responderam para o mestre que eles poderiam sim beber daquele cálice. Eles não tinham a total compreensão e o entendimento do que o nosso Senhor e Salvador Jesus estava falando. Mas o que me chama a atenção dentro da palavra do Senhor também é que quando eu olho para as Sagradas Escrituras, quando eu olho para a vida do meu mestre, do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu vejo que em tudo ele foi exemplo. Em tudo ele foi exemplo. Eu vou repetir de novo: em tudo ele foi exemplo. Quando eu olho para as Sagradas Escrituras, eu vou ver que quando o meu Senhor ele começa o seu ministério da pregação da palavra e do anúncio do Santo Evangelho, alguns vão olhar, ou melhor dizendo, alguns não, muitos vão olhar para ele e vão dizer: verdadeiramente ele tem autoridade. E essa palavra gravou na tábua do meu coração, e eu venho remoendo ela já há muitos dias, para ser mais certo, meus irmãos, há meses eu venho remoendo essa palavra, a qual eles diziam que Jesus tinha autoridade para pregar. E por que eu digo isso para vocês? Porque por muito tempo, quando eu passava por essa passagem, que eu ouvi eles dizendo que Jesus tinha autoridade para pregar, na minha pequena compreensão e entendimento,
eu sempre imaginei que a forma que eles estavam querendo dizer era que Jesus era eloquente na palavra, é que Jesus pregava com ousadia, pregava com coragem, e por isso que eles diziam que Jesus tinha autoridade para pregar. E isso era o meu pensamento antes, até que por esses tempos eu leio as Sagradas Escrituras novamente. Aleluia. Eu lendo as Sagradas Escrituras novamente e passando por esse texto, o Senhor me deu uma compreensão mais ampla. Quando eu vi eles falando que Jesus, ele pregava com autoridade, não igual aos escribas e fariseus, então o Senhor abriu o meu entendimento e disse ao meu coração, quando eles estavam falando desta passagem na questão autoridade, não é a questão pregação com eloquência ou com ousadia, não é sobre isso. Quando nós olhamos para alguém que está pregando, que nós dizemos, olha, verdadeiramente ele está pregando com autoridade, é porque aquilo que ele está pregando, ele também está vivendo. Então, quando eles olham para a vida do nosso mestre, e quando eles veem Jesus falando de amor, quando eles veem Jesus falando de misericórdia, quando eles veem Jesus falando de perdão, eles olham e falam, verdadeiramente ele tem autoridade. Por que ele tem autoridade? Porque ele demonstra o amor na prática, porque ele demonstra o perdão na prática, porque ele demonstra a misericórdia na prática. Ele não é igual aos escribas e fariseus que fala tudo isso, mas na hora da prática faz tudo diferente. Aleluia. Então esta palavra, ela me chamou a atenção, ela está fixada na tábua do meu coração, e o Senhor vem ensinando muito com ela, de nós pregarmos com autoridade, ou seja, não só pregar, mas vivermos aquilo que estamos pregando. É interessante que quando eu olho para a história do meu Senhor e Salvador Jesus, desde o princípio em tudo ele foi exemplo. Em Isaías 53, a palavra vai dizer que o meu Senhor, ele foi homem de dores, ele foi experimentado no trabalho, ou seja, antes do ministério de Jesus, dele sair pregando, ele era um homem que trabalhava, ele ganhava um dinheiro com o suor do teu trabalho. Eu já vi pessoas dizendo que Jesus, antes dos 30 anos, ele fazia milagre e as coisas aconteciam fácil. Balela. Segundo a palavra, ele era trabalhador, ele era carpinteiro, ele suava de dia e de noite, ele era homem experimentado no trabalho. Aleluia. E ele foi exemplo. Jesus, com o perdão da expressão, irmãos, me perdoe, não se escandalize com o que eu vou falar, ele não era um vadio, um vagabundo, que não trabalhava, que não queria saber de nada, que não tinha compromisso com a família. Jesus, quando o pai dele morre, ele assume a carpintaria, e até os 30 anos ele trabalho árduo, firme. Então meu Senhor, ele mostra que ele tem autoridade. Quando se falava de trabalho, meu Senhor mostra que ele tinha autoridade. Quando eu olho para as Sagradas Escrituras, eu vou ver o meu Senhor indo para um deserto, tomado pelo Espírito de Deus, conduzido pelo Espírito, ele vai ao deserto. Ali a Sagradas Escrituras vai dizer que 40 dias ele fica ali sem comer e sem beber, jejuando, consagrando, orando, buscando a presença de Papai, sendo experimentado. O adversário das nossas almas se levanta contra ele para experimentar, mas o texto diz que em tudo ele foi mais que vencedor. Aleluia. Jesus foi um homem experimentado. Jesus foi um homem que tinha autoridade naquilo que ele pregava, porque
ele vivia o que ele pregava. Aleluia. E meus irmãos, aleluia. Posso pregar? Posso pregar? A palavra é um pouco dura hoje, mas fique em paz, que você vai sair daqui mais crente desta noite para agora. Tu vai sair daqui mais crente em nome de Jesus. Nós estamos vivendo em dias que não queremos mais pagar preço. É bem assim, Jesus. Não queremos, não, nós não queremos pagar preço. Se chamar para um propósito de oração, consagração pela manhã, é muito cedo. Eu trabalhei a semana inteira, estou cansado, não posso ir pela manhã, estou muito cedo. Eu tenho o direito de descansar um pouquinho mais. O pastor me entende, né? A dirigente do círculo de oração me entende, não é assim? Se chamarmos para subir um monte, varão me perdoa, mas eu trabalhei o dia inteiro, eu estou morrido, como se os demais fossem vagabundo, não trabalhasse. Jesus, glória a Deus. Aleluia. Se falar, irmão, é necessário que a igreja faça um propósito de jejum. Deus me livre, se eu ficar 1 hora sem comer, eu passo mal. As minhas pernas começam a bambear. E aí, quando eu olho para as Escrituras, eu vejo que o meu Senhor foi exemplo em tudo isso. Aleluia. O meu Senhor, Ele foi exemplo na oração. A Bíblia diz que quando os discípulos olharam para Jesus, eles pediram algo para Jesus. E não foi: Jesus nos ensina a curar, Jesus nos ensina a libertar as pessoas de possessões malignas. Não foi: Jesus nos ensina a pregar. Não, a Bíblia diz que os discípulos olham para Jesus e diz: Jesus, meu Senhor, meu Mestre, nos ensina a orar. E por que eles pedem para Jesus ensiná-los a orar? Porque o meu Senhor tinha uma vida de oração. Diga comigo: Jesus tinha vida de oração. Quem aqui é seguidor de Jesus? Aleluia. Você precisa ter vida de oração. Mas irmão Danilo sabe o que é orar? É muito difícil. Ficar ali horas orando, ou ficar meia hora, 10 minutos, 15, 20, 1 hora que seja, orando, ou parar para orar. Ah, irmão, é muito difícil, é chato, eu não me concentro, eu não consigo, eu tenho coisas para fazer. Querido, se você é discípulo ou discípula de Jesus, aleluia, se você é seguidor e seguidora dele, você precisa aprender a ter uma vida de oração. Quando eu olho para as Sagradas Escrituras, eu vejo que o meu Jesus jejuava. O meu Jesus tinha vida no altar em jejum e oração. Uma certa vez, ele passa a noite toda no monte em oração. Ele desce, está lá os apóstolos tentando expulsar um menino, tentando expulsar um espírito de um menino, e não conseguem. Jesus vai e expulsa aquele demônio. Então eles vão indagar: Senhor, por que nós não conseguimos? Porque existem castas de demônios, ou seja, categorias de demônios que só são expulsas através do jejum e oração. Jesus estava na onde? Naquela madrugada, noite, madrugada, orando no monte. Quando ele desce pela manhã, ele está como? Jejum e oração. Aleluia. Orando e jejuando. Aí talvez alguém vai falar: ah, irmão, mas Jesus era Deus, por isso que ele conseguia fazer tudo isso. Deixa eu te falar uma coisa: aqui nessa terra, Jesus sofreu tudo como homem, como eu e você. Aflições, paixões, dificuldade. Quando ele parava e decidia jejuar, ele tinha a mesma fome que eu e você tem quando está jejuando ou quando não come alguma coisa. Quando ele parava o tempo dele para se dobrar e para ajoelhar e para orar ao Pai Todo-Poderoso, nos mostrando para a gente qual é o caminho para falar com o Pai, ele também tinha ali um exercício que ele fazia ao seu corpo físico, a sua mente, de ficar ali, de ficar
ficar persistindo em oração. A mesma coisa que ele sofreu, a mesma coisa que ele padeceu, eu e você padecemos também. Jesus, ele não venceu nessa terra como Deus, ele venceu como homem. Ele venceu como homem. É por isso que ele disse: olha, se vocês crerem, obras maiores vocês vão fazer. É por isso que ele declarou. Esses dias eu estava orando no monte, o Senhor me trouxe em frente a passagem que Pedro ia passando e as pessoas colocavam os enfermos para que a sombra de Pedro curasse os enfermos. A sombra de Pedro. Aí eu fiquei, meu Deus, isso não tem nos evangelhos, não tem nenhuma passagem que diz que a sombra de Jesus curou o enfermo, mas a sombra de Pedro curava. E por quê? Porque Jesus mesmo declarou: se vocês crerem, verão obras maiores do que essa, mas precisa andar no caminho do mestre, precisa fazer aquilo que o mestre fez. Deixa eu falar uma coisa para você. Escuta. A receita não mudou. Aleluia. A receita não mudou. Ela ainda continua a mesma. A receita para o crente ser mais que vencedor, para a igreja estar firme em Cristo Jesus, para que nós tenhamos uma igreja saudável e firme em Cristo Jesus, ela não mudou. Ela não mudou. Hoje tem as redes sociais, as divulgações, a mídia, e tudo isso é muito bacana. Tudo isso é muito bom. Mas não é essa a base. Hoje tem pessoas que fez faculdade, que fez curso, fez aquilo, tem conhecimento. Mas não é isso que vai fazer as pessoas se firmarem na igreja. O que vai fazer as pessoas continuarem firmes na igreja é a mesma receita que Jesus fez: oração, jejum, palavra. Oração, jejum, palavra. Oração, jejum, palavra. Eu vou repetir até você entender: oração, jejum, palavra. É o que faz o crente Deus vive na presença. Oração, jejum, palavra. Oração, jejum, palavra. Sabe o que é interessante, irmão? Sabe o que é interessante? Eu vou falar aqui para você compreender melhor o que eu estou querendo dizer para você. Na nossa infância, na nossa escassez, o que mais tinha na nossa casa era arroz, feijão e ovo. Arroz, feijão e ovo era o que mais tinha. Às vezes você pegava um limãozinho lá do pé lá, tomava um suquinho. E pra gente aquilo era um absurdo, porque você dava na mesa do rico aquele monte de guloseima, aquele monte de besteira. Hoje as coisas mudaram. Agora na mesa dos mais pobres, vamos dizer assim, tem esse monte de guloseima. Você vai ver na mesa do rico, aí está arroz, feijão, salada, ovo. Por quê? Porque eles entenderam que é isso que nutre o corpo humano, é isso que dá força para o corpo humano, é o sim, é o básico. Não é um monte de besteira. E o que está acontecendo nos nossos dias é que estão trazendo para a casa do Senhor um monte de bobeira, um monte de bobagem, um monte de baboseira, mas a receita não mudou. É o arroz, feijão, ovo. A receita não mudou. Estou vendo que agora você entendeu. Agora você me compreendeu. Agora você me compreendeu. Então entenda que o meu Senhor, ele foi exemplo em tudo. Eu disse que meu Senhor foi exemplo em tudo. Meu Senhor foi exemplo em tudo. Tudo. Em tudo. E aí quando ele fala para os seus discípulos do cálice que ele vai beber, ele vai ser o primeiro a passar por aquilo. Ele vai ser o primeiro a passar por esse cálice. Os apóstolos, eles falam ali no automático, como eu disse no início.
que eles também poderiam passar. E Jesus olha para eles e fala: verdadeiramente vocês vão passar, vocês vão beber do meu cálice, vão ser batizados com o batismo que eu fui batizado, mas a direita e a esquerda não compete a mim. Mas é aqui que eu quero que você entenda: o cálice que o nosso Senhor bebeu e que nós também precisamos beber. Este cálice que o nosso Senhor bebeu, que em tudo eu disse para você que ele foi exemplo, e nós também precisamos beber. A palavra de Deus vai nos dizer, já no final dos evangelhos, que o nosso Senhor, ele é preso. Todos nós sabemos a história. Ele é traído por Judas por 30 moedas de prata, e agora ele é preso. Meus irmãos, sem motivo nenhum, sem acusação nenhuma, por fazer o bem, por simplesmente fazer o bem e falar a verdade. Aleluia. A palavra de Deus vai dizer, lá em Lucas 22, em 63, diz que quando Jesus ele foi preso, dentro que em tudo ele foi exemplo. Quando Jesus ele foi preso, aqueles que estavam ali junto com os sacerdotes, vendam o rosto do nosso Senhor e começa a dar soco na cara dele, começa a dar tapas no rosto dele, e ainda não satisfeito, eles diziam para o nosso Senhor: profetiza o Messias. Quem foi que bateu na sua face? Profetiza. Nesse momento a maioria dos apóstolos já tinha tudo corrido, os discípulos também com medo, e Jesus ali basicamente sozinho, começando o processo doloroso da crucificação, do cálice que era necessário ele beber. Aleluia. A Bíblia vai dizer que quando o nosso Senhor é levado pela manhã para se apresentar diante de Herodes, Herodes não quer crucificá-lo, mas pela pressão dos que estavam ali, ele é obrigado. Mas antes de crucificar o meu Senhor, a Bíblia diz que Herodes, para tentar acalmar, apaziguar o povo que ali estava pressionando para que Jesus fosse morto, levou Jesus para ser açoitado. A história diz que naquele período dos açoites, o chicote não é igual aquele chicote que a gente estava acostumado a ver, pelo menos eu no meu tempo que assistia a sessão da tarde, no período de Paixão de Cristo, e aí a gente via lá na sessão da tarde Cristo sendo chicoteado com aquele chicote de couro, e o sacerdote batendo, tá aí aquelas marquinhas, e ainda assim a gente se compadecia, né? Mas aí quando a gente viu aquele filme Paixão de Cristo, aí, meu Deus do céu, é um negócio. Todas as vezes que eu assisti aquele filme eu chorava. Vou contar uma experiência para você rápida. Teve um período da minha vida que eu estava querendo desviar. Morava de aluguel com a minha esposa, estava fraco na fé, estava desanimado, e querendo desviar. E aquele filme estava em alta na época. E eu fui assistir o filme. E quando eu comecei a assistir aquele filme, que eu vi o meu Senhor sofrendo, que eu vi o meu Senhor apanhando, mas eu chorava, e me sentia o mais indigno de todos por querer desviar, por tudo que o nosso Senhor sofreu por mim e por você. Glória a Deus. Aleluia. A Bíblia diz que ele tomou 39 chibatadas. Só que o chicote era um chicote com 12 pontas no final.
Possivelmente metade das pontas, 6 delas, tinha pedaços de ossos de animal. Nas outras 6, bolinhas de chumbo, ou de aço, como você preferir. Então não era uma chicotada simples. Eram homens tomados por possessões malignas, pegando e chicoteando o meu Senhor, o nosso Senhor, com toda a força. Pá! Cada chicotada que era dada, os cortes se abriam por causa dos ossos de animais e daqueles pedaços de chumbo que ele tinha. Só que quando você para fazer a conta sobre as chibatadas, se você colocar esses 12 pontas que tem, vezes 39, vai dar aí 468 basicamente cortes sobre o corpo do nosso Senhor. No momento da chicotada são 468 cortes. Era bater e abria. O Evangelho de era batia e abria. Era o cálice que ele estava tomando por mim e por você. Aleluia. Isaías diz que ele sofreu como um cordeiro mudo. Ele não ficou gritando, ele não ficou murmurando, ele não ficou reclamando. Ele passou tudo isso quietinho, calado, aguentando. Sabe por quem? Aleluia. Por nós. E às vezes a gente fica fazendo um charminho. Os irmãos não ligou para mim, não vou mais no culto não. A irmã está me olhando com cara feia, também não vou mais para a igreja. O emprego que eu queria Deus não deu, também não vou mais ser fiel. Às vezes a gente fica se vitimizando e esquece do cálice que o nosso Senhor tomou por causa de nós, por causa dos nossos pecados. Nós esquecemos disso. A Bíblia diz que quando termina aquelas 39 chibatadas do nosso Senhor, ele vai ser agora zombado pelos soldados. Coloca nele uma capa de púrpura, ele todo ensanguentado, cheio de cortes. Eles colocam sem dó, começam a cuspir na cara dele, pega uma coroa de espinho e coloca na cabeça dele. Segundo os historiadores, essa coroa de espinhos, o espinho tinha quase 12 centímetros. Tem noção? Isso aqui, 12 centímetros. Cada espinho, aquela coroa de espinho. Não satisfeito, eles pegam ali um pedaço de pano e pão na cabeça do nosso Senhor. E crava aquela coroa de espinho sobre o seu crânio, sobre a sua cabeça. E sabe por que ele suportou tudo isso? Porque ele foi exemplo em tudo. Ele disse para eles lá: vocês podem tomar o cálice que eu vou beber. Ele foi exemplo. Aleluia. E sabe o que Jesus espera de mim e de você? Que nós também sejamos exemplos. Sabe o que Jesus espera de mim e de você? Que nós venhamos cumprir a tua palavra na sua totalidade, só não nas partes que nos agrada, porque tem pessoas que só querem cumprir a palavra dentro daquilo que agrada a Ele, mas nas partes onde não querem fazer, porque isso para mim não convém, isso para mim não dá.
É só que gostoso, pai, é o seguinte, ó, até aqui, legal, falei, preguei, mas esse cálice aí, vou tomar não. Por quê? Não gosto. Não estou afim. Aleluia, glória. Mas não, querido, ele foi até o final. Aleluia. Até o final. Glória a Deus. A cruz que o nosso Senhor carregou, depois de açoitado, depois de espancado, depois de cuspido e tantas outras coisas mais, coloca uma cruz para que ele carregue até o lugar que ele vai ser crucificado, de aproximadamente 100 quilos. Uma cruz de aproximadamente 100 quilos. Nosso Senhor já é esgotado, apanhou, mas apanhou e apanhou muito. 600 metros, quase 1 km. Ele carregando aquela cruz de quase 100 quilos. Por mim e por você. Por mim e por você. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Nessa hora realmente falta glória. Falta aleluia. Não é momento mesmo da gente glorificar, é momento da gente refletir. É momento da gente se autoexaminar. Se autoexaminar. E fazer uma pergunta bem sincera para nós mesmos. Será que somos dignos de ser chamados cristãos? Porque ser cristão é ser servidor das doutrinas e dos ensinos de Cristo e de tudo aquilo que Ele passou pelo Evangelho. Quando você fica com birrinho, fica emburradinho, fica nervosinho por qualquer coisa, quer parar por qualquer coisa, lembra dessa palavra? Glória a Deus. Lembra dessa palavra? Lembra desse dia? Lembra do que o meu Senhor vai lá nos evangelhos, vai lá no finalzinho dele, tira um tempinho, começa a ler sobre o que ele passou, sobre o que ele sofreu. Foi por mim, foi por você. Não dá para a gente romantizar na Santa Ceia a morte do nosso Senhor. Não foi fácil, não foi algo fácil. Foi um cálice muito difícil dele tomar. Foi para que nós permanecêssemos fiéis, independente da circunstância, independente da situação, independente do que está acontecendo na sua vida. O seu sofrimento não é maior do que o meu, do meu Senhor. Fica firme. Aleluia. Para de ser crente birrento em nome de Jesus e fica firme. Levanta a sua cabeça. Para de ficar murmurando, reclamando. Fica firme em nome de Jesus. Levanta a sua cabeça. Começa a marchar em nome de Jesus. Para com esse negócio de querer chamar a atenção. Seja um crente maduro. Eu vou falar por mim aqui. Infelizmente, irmãos, às vezes a gente acaba vivendo um ciclo vicioso de cuidar só das mesmas pessoas, porque essas pessoas não crescem, não evoluem. Chegou o momento do povo entender que eles precisam crescer e evoluir para nos ajudar a cuidar de mais pessoas. Ter maturidade. Aleluia. Jesus é colocado no madeiro. Ele é cravado. Ele passa das 9 da manhã até as 3 da tarde
antes de falecer, sofrendo, agonizando. Pela minha e pela sua vida. Aleluia. E ele tomou esse cálice. Ele bebeu esse cálice. E a pergunta que eu quero fazer para os meus irmãos e irmãs que aqui estão: vocês podem beber desse cálice? Aleluia. Quando tudo isso aconteceu, e o nosso Senhor morreu, e ao terceiro dia ressuscitou, e foi ter com os seus apóstolos, discípulos, o apóstolo Paulo diz que na sua ressurreição quase 500 pessoas o viram. É muito provável que essas 500 pessoas estavam na ascensão do nosso Senhor, na subida. Todos eles agora impactados, todos eles agora maravilhados, entendendo o verdadeiro propósito da vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Alguns ali ainda tinham dúvida e questionaram o nosso Senhor: Senhor, é agora que o Senhor vai restaurar todas as coisas e vai nos livrar das mãos dos romanos e vai restaurar Israel? E Jesus vai dizer para eles: olha, não compete vocês saberem o tempo, mas vai para Jerusalém, fica lá em Jerusalém, até que do alto vocês recebam poder. Recebeis minhas testemunhas, não só em Jerusalém, mas em todas as partes da terra. E eles entenderam esta palavra e voltaram, e oraram, e buscaram em Jerusalém, e o Espírito Santo de Deus desceu, e eles foram batizados com o batismo de Jesus. Eles foram batizados com o batismo de Jesus, e todos eles, o texto diz que saíram cheios da presença de Deus, pregando ousadamente, ousadamente. Aqueles que tinham medo antes, agora estavam cheios de ousadia e de coragem, porque entenderam o mistério, entenderam que não era sobre esta vida, mas era sobre algo maior, a vindoura, a promessa de vida eterna, reino do céu, eternidade. Era passar por Cristo, eternidade, de eternidade, de eternidade, de eternidade. Eles entenderam. A palavra diz que Pedro estava, ele e João pregando, e eles são ali presos e são açoitados. E quando eles são açoitados, quando eles apanham, eles se alegram. Pedro olha para João e diz: João, se alegra, porque nós estamos sendo merecedores de apanhar por causa do Evangelho de Cristo. Quantos não entendem essa palavra e querem ser merecedores de ser perseguido, de ser caluniado, de ser afrontado, ou até mesmo de apanhar, mas não pelas coisas do mundo, pelas coisas do alto, por pregar a palavra de Deus, por anunciar o santo evangelho, por curar o enfermo, por libertar pessoas de demônio, por pregar a palavra, porque através da sua vida muitas vidas serão salvas. Quem acredita nisso? E quando eles entenderam isso, eles foram até o final. O primeiro mártir foi, aleluia, o primeiro mártir foi Estevão. Está lá Estevão cheio, tomado do poder, da ousadia, da coragem, cheião. E toma-lhe palavra na verdade. E toma-lhe palavra na verdade, sem massagem. O pessoal sábio, os escribas, os fariseus vinham confrontar Estevão. E Estevão, dentro das escrituras, tomado pelo céu, cheio da revelação, da visão, do poder, da autoridade, toma a palavra. E toma a palavra. E eles começavam a ficar bravos. Aleluia, porque eles não conseguiam vencer Estevão. Por que não conseguiam? Porque o que estava sobre Estevão
Se você estiver com Jesus, você será mais que vencedor. Você será mais que vencedor. Estevão morre apedrejado. Estevão morre apedrejado, mas morre pregando a palavra, anunciando o evangelho. Glória a Deus. Aleluia. Tiago, o primeiro apóstolo a ser morto, um dos que tinha pedido a sentar à direita ou à esquerda do nosso Senhor, bebeu do cálice, experimentou a morte, foi passada a espada no seu pescoço. A história diz que o apóstolo Pedro foi crucificado, possivelmente de cabeça para baixo, porque ele dizia que não era digno de morrer igual o seu mestre, igual o seu Senhor. Apóstolo Paulo foi morto com a sua cabeça decepada por causa do evangelho e do amor de Cristo Jesus. Os demais apóstolos, segundo a história, muitos, um deles morreram esquartejados, outros amarrados por cavalos e puxados, e os seus membros do corpo deslacerados. Beberam do mesmo cálice do nosso Senhor. Meu Deus. Eu não quero dizer que você vai precisar ser morto por causa do evangelho. Graças a Deus ainda nosso país é um país laico, com a liberdade que nós temos. Nós não sofremos perseguição por causa do evangelho de Jesus Cristo. Então nós temos essa liberdade. E se isso não acontecer, provavelmente a nossa geração não vai saber o que é uma perseguição, até mesmo morrer ou ser preso por causa do amor do evangelho de Jesus. Mas existem pessoas, não aqui na nossa nação, mas estão em outros países, países hostis, que se eles forem pegos somente com a Bíblia, é preso ele e toda a família. Em outros lugares, não é só preso, mas é morto também. Estão bebendo no cálice do nosso Senhor e Salvador Jesus. E às vezes o simples que é para mim e para você fazer, quer vir no culto 3 vezes na semana, quer fazer a obra, quer evangelizar o irmãozinho ali do lado da sua casa, uma pessoa que não conhece a palavra ainda, dentro da sua escola, nós não queremos fazer porque temos vergonha, somos tímidos. Ei, acorda em nome de Jesus Cristo enquanto é tempo. Acorda! Por favor, eu peço que você se coloque de pé. Eu já estou encerrando a mensagem. Aleluia. 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 Eu sei que essa não é uma mensagem fácil. E não é a mensagem que muitas das vezes nós pregadores gostamos de pregar. Porque esse tipo de mensagem confronta pessoas. Confronta pessoas. Mas eu quero que você nesta noite saia daqui consciente que se você realmente serve a Cristo, você precisa entender que você também vai beber do mesmo cálice, não só das bênçãos, mas das aflições também. Mas Jesus disse que Ele sofreu aflição, mas pediu para que nós tivéssemos bom ânimo, porque Ele venceu. E todos aqueles que buscam a Ele com sinceridade
Ele também vai dar autoridade para vencer o mundo. Aleluia. Ele também vai dar autoridade para você vencer o mundo. Por isso, meu irmão, vença o seu pecado aí em nome de Jesus. Vença os seus desejos da carne em nome de Jesus. Vença as suas fraquezas hoje em nome do Senhor Jesus. Vença hoje em nome de Jesus. Vença hoje em nome de Jesus. Entenda verdadeiramente esse sacrifício que Jesus fez por mim e por você. E vença hoje pelo nome de Jesus. Eu peço que você feche seus olhos. Eu quero fazer uma oração para encerrar. A minha esposa vai estar adorando a Deus. Eu peço que você fique em comunhão. Aleluia. Se você puder glorificar, glorifique. A presença de Deus, ela está aqui no nosso meio. O Espírito Santo de Deus, ele se faz presente no nosso meio.